Você já imaginou ser forçada a se casar com alguém que você mal conhece? E se essa pessoa fosse um homem com idade para ser seu avô? Como você reagiria se, na noite do seu casamento, descobrisse um segredo que mudaria tudo? Essa é a história de Elisa, uma jovem de 19 anos que viu seus sonhos serem destruídos da noite para o dia. Ela não tinha escolha. A decisão já havia sido tomada por sua família. Um casamento arranjado, um homem que ela nunca amou, uma cerimônia sem sorrisos. Mas o que ela não sabia é que aquele senhor guardava um mistério capaz de transformar a dor em esperança. Prepare o coração, porque essa história vai mexer com você. Vai fazer você repensar suas escolhas, o valor da liberdade e como o amor pode aparecer nos lugares mais improváveis. E antes de começarmos, me responde aqui nos comentários. Você acredita que um casamento forçado pode se transformar em algo bom? Deixa o like se histórias assim mexem com você e compartilha com alguém que adora uma reviravolta emocionante. Agora, respira fundo, porque a história de Elisa está apenas começando. Era uma tarde comum em uma vila pequena do interior. O sol iluminava os telhados simples das casas, enquanto o vento soprava leve entre as árvores do quintal. Elisa, de apenas 19 anos, estava sentada na varanda, trançando os cabelos e pensando no futuro. Sonhava em sair dali, estudar na cidade grande, construir sua própria vida. Ela queria ser enfermeira, ajudar pessoas, viver o que chamava de uma vida com propósito. Mas tudo mudou naquele dia. Sua mãe, Dona Carmen, entrou em casa com os olhos baixos e o rosto pálido. Aquela expressão Elisa nunca esqueceria. Filha, precisamos conversar. O tom era diferente, seco, nervoso. Elisa se levantou devagar, o coração batendo mais forte a cada passo. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa com o papai? Não, não é isso, respondeu Carmen, evitando o olhar da filha. É sobre você, sobre o seu futuro. Elisa franziu o senho. Meu futuro? Silêncio. Foi então que, com a voz embargada, a mãe soltou a frase que desmontou tudo dentro dela. Você vai se casar semana que vem. Naquele instante, o mundo pareceu parar. O quê? Gritou Elisa, sem acreditar no que acabara de ouvir. Mãe, isso é algum tipo de brincadeira? Não é brincadeira, filha. É o acordo que seu pai fez com a família de Francisco. Um homem bom, honesto, trabalhador. Ele vai cuidar de você. Francisco. Aquele nome soou estranho, um completo desconhecido. Eu nem sei quem é esse homem, mãe. E você quer que eu me case com ele? Ele tem condições de nos ajudar. Sua irmã está doente e os remédios são caros. Seu pai está sem emprego. A situação é grave. Francisco vai pagar todas as despesas. Mas em troca, a mãe respirou fundo com lágrimas nos olhos. Ele quer se casar com você. Elisa sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Era um casamento forçado, vendida como moeda de troca. E o pior, ela nem sabia quantos anos o tal Francisco tinha. Mãe, quantos anos ele tem? Perguntou com a voz quase sumindo. Carmen hesitou. 63. 63. O número ecoou na cabeça da menina como um trovão. Era mais velho que seu pai. Mais velho que qualquer pessoa com quem ela já havia conversado de forma íntima. Ela caiu sentada, sem forças. A dor não era só no corpo, era na alma, no coração. Naquele momento ela percebeu que sua vida não lhe pertencia mais. Ela não teria a chance de escolher, não teria a chance de amar. Só restava aceitar ou fugir. Mas fugir para onde? Ela olhou para a mãe, com lágrimas escorrendo no rosto. Você está me entregando, mãe, como se eu fosse um objeto. Eu estou tentando salvar sua irmã, respondeu Carmen, com os olhos fechados. Me perdoa, filha, me perdoa. O silêncio tomou conta da casa, um silêncio cheio de dor, revolta e tristeza. E foi assim que tudo começou, com uma notícia.
A notícia que destruiu os sonhos de Elisa e deu início à maior reviravolta de sua vida. A noite caiu pesada naquela casa. A brisa, que antes trazia um alívio leve ao calor do dia, agora parecia fria, cortante, como uma lembrança constante da dor que Elisa carregava no peito. Ela trancou a porta do quarto, jogou-se sobre a cama e afundou o rosto no travesseiro. Não gritou, não brigou, não correu até a rua como nos filmes. Ela só chorou. Chorou baixo, chorou sozinha. Era um choro que não fazia barulho, mas que doía mais do que qualquer grito, porque era o choro de quem entende que perdeu o direito de sonhar. A cada lágrima que escorria, uma lembrança surgia. O plano de estudar, de ter uma vida livre. As conversas com a melhor amiga sobre o futuro, sobre se apaixonar de verdade. Tudo isso parecia agora uma fantasia distante, como se tivesse pertencido a outra pessoa. Ela se levantou no escuro e caminhou até o espelho. Ficou ali, parada, olhando seu próprio reflexo. Era ainda tão nova, com o rosto delicado, os olhos grandes, sonhadores. Mas havia uma dor ali, uma perda que envelhecia o olhar. "Por que comigo?" sussurrou para o espelho, esperando uma resposta que nunca viria. Do lado de fora, a casa estava em silêncio. O pai não voltara para o jantar, talvez para evitar encarar a filha. A mãe, consumida pela culpa, permanecia sentada na sala, imóvel. E a irmã, doente, dormia sem saber do sacrifício que Elisa faria por ela. Naquela madrugada, Elisa não dormiu. Ela ficou acordada, encarando o teto, ouvindo os grilos lá fora e o barulho de sua própria respiração trêmula. Tentava entender o que havia feito de errado para merecer aquele destino, mas não havia resposta. Era a vida sendo cruel com quem só queria viver. E mesmo que ninguém ouvisse, mesmo que ninguém se importasse, Elisa chorou. Um choro silencioso. O tipo de choro que só quem já foi forçado a abandonar seus sonhos entende. Ela apertou um colar antigo que tinha no pescoço, presente da avó, e fez uma promessa para si mesma. "Eu vou aguentar, mas nunca vou me entregar de verdade." Naquele instante, nasceu dentro dela uma força que ela nem sabia que possuía. A jovem inocente estava sendo arrancada à força de sua própria história, mas algo dentro dela começava a resistir, silenciosamente, intensamente. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava a cortina fina do quarto de Elisa, mas seu brilho parecia não alcançar o interior da jovem. Ela não acordou, apenas abriu os olhos, porque dormir, de fato, ela não havia conseguido. O rosto ainda estava inchado do choro da noite anterior, mas não havia tempo para sentir. Sua mãe a chamou para o café da manhã como se fosse um dia qualquer. Na mesa, o clima era pesado. Ninguém trocou olhares, apenas colheradas silenciosas de mingau, como se fingir normalidade apagasse o absurdo da noite anterior. Elisa não tocou na comida. "Filha", disse o pai, pela primeira vez encarando-a. "Eu sei que não é justo, mas é necessário." Elisa olhou nos olhos dele com uma mistura de raiva e tristeza. "Necessário para quem? Para vocês? Porque para mim isso é uma prisão." O pai abaixou a cabeça. Ele era um homem duro, calejado pelo trabalho, mas que agora parecia menor diante da filha. "Eu tentei de tudo, Elisa. Juro que tentei, mas estamos sem saída. Francisco ofereceu pagar o tratamento da sua irmã, as dívidas da casa. Ele é nossa única chance." Ela sentiu uma náusea subir. "Então eu sou a moeda de troca? Vocês vendem a filha para salvar a casa?" "Não diga isso, minha filha", disse a mãe com a voz tremendo. Mas Elisa se levantou abruptamente. "Eu vou fazer o que vocês querem, mas nunca mais me chamem de filha." Saiu da mesa sem olhar para trás, deixando a xícara ainda quente e os pais em silêncio absoluto. No quarto, ela pegou uma velha caixa de madeira onde guardava seus poucos tesouros. Uma foto com a irmã pequena, uma carta que escreveu para si mesma aos 15 anos e um pequeno bilhete com seus planos de vida. Leu o bilhete em voz baixa.
Estudar enfermagem, morar na cidade, ajudar pessoas, ser livre, ser feliz. Ela sorriu, triste. Que ironia. Agora seria esposa de um homem que ela nem conhecia. E sua liberdade seria enterrada junto com aquele bilhete. Mas, no fundo, algo ainda vibrava dentro dela, uma espécie de indignação que a fazia resistir, não com palavras, mas com presença, com olhar, com orgulho. Ela sabia que o casamento aconteceria, mas decidiu ali, naquele momento, que não seria passiva. Ela observaria tudo, ouviria tudo, analisaria cada gesto de Francisco, porque algo não fazia sentido. Por que um homem rico e idoso se interessaria justamente por ela? Por que não escolheu outra mulher? Por que fez questão dela? Elisa, mesmo diante de tanto sofrimento, começou a suspeitar. Talvez houvesse mais naquela história do que seus pais contaram, e a única forma de descobrir seria seguir com aquilo até o fim. Com lágrimas nos olhos e o coração em pedaços, ela sussurrou para si mesma: eu vou descobrir a verdade, nem que isso me destrua por dentro. A manhã seguia arrastada. Dentro da casa, os minutos pareciam pesar mais que o próprio silêncio. Elisa se manteve trancada no quarto por horas, até que ouviu passos suaves do lado de fora. A porta se abriu devagar e sua mãe entrou. Ela carregava um vestido simples nas mãos, branco, bordado à mão. Era o vestido de casamento que Carmen havia usado anos atrás. É para você, disse baixinho. Precisa provar. Elisa olhou para o vestido como se olhasse para uma sentença. Não precisa disso. Vai caber. Afinal, você me deu esse corpo e agora está dando ele a outro homem. A mãe sentiu o golpe das palavras, mas não retrucou. Apenas se sentou na beira da cama, segurando o vestido com força. Elisa, eu sei que você me odeia agora. E talvez eu mereça, mas quero que saiba, eu faria qualquer coisa para salvar sua irmã. Até me sacrificar no seu lugar, se pudesse. Elisa a encarou, pela primeira vez, sem raiva, apenas com um cansaço profundo nos olhos. Mãe, eu não te odeio. Eu só esperava que você me defendesse. Que você dissesse não por mim. Carmen engoliu em seco. Eu cresci sem ter escolha também, filha. Quando casei com seu pai, eu tinha a sua idade. E minha mãe disse a mesma coisa. É pelo bem da família. Na época, eu aceitei. E nunca tive coragem de mudar. Então, por que me deixou repetir sua história? Perguntou Elisa com a voz embargada. A mãe apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Porque eu sou fraca. Porque eu achei que era a única solução, mas agora, se você me pedir, eu arrumo suas coisas. Você pode ir embora, fugir. Eu assumo a culpa. Eu encaro seu pai. Elisa sentiu o coração acelerar. Aquela era a chance. Fugir, recomeçar, deixar tudo para trás. Mas ela olhou para o corredor onde ouvia os passos miúdos da irmãzinha tossindo no outro quarto. Lembrou da febre constante, dos remédios que não chegavam e do medo que a mãe carregava no olhar, dia após dia. Eu não vou fugir, mãe, disse firme. Eu só tenho um pedido. A mãe, surpresa, assentiu. Qualquer coisa. Fique com ela, com a minha irmã, cuide dela. E quando ela crescer, não deixe que façam com ela o que fizeram comigo. Carmen caiu em prantos. Agarrou a filha num abraço forte, quase desesperado. Eu prometo, disse entre soluços. Eu prometo que ela vai ser livre. Elisa fechou os olhos. Por um segundo, sentiu um pouco de paz. A promessa de que, mesmo que ela perdesse sua liberdade, sua irmã teria a chance de escolher o próprio destino. Ela então pegou o vestido, levantou-se e sussurrou. Agora, me ajuda a me preparar. A farsa vai começar. E assim, entre lágrimas e promessas, mãe e filha se uniram por um último gesto de amor. Um gesto silencioso, invisível aos olhos do mundo, mas que carregava o peso de uma alma inteira. O dia do casamento chegou com um silêncio diferente. A vila estava tranquila, mas dentro de Elisa o barulho era ensurdecedor.
O vestido branco apertava o corpo, mas o que realmente sufocava era o peso da incerteza. Ela foi levada até a pequena capela do vilarejo num carro simples, com as janelas abertas. Algumas pessoas a olhavam com pena, outras com curiosidade. Mas ninguém dizia nada, porque naquela cidade o que era tradição não se discutia. Quando o carro parou, Elisa sentiu as pernas tremerem. O coração batia acelerado, quase como se quisesse fugir sozinho dali. "Tá na hora, minha filha", disse o pai, estendendo o braço. Ela não respondeu, apenas assentiu com a cabeça, porque naquele momento as palavras pareciam inúteis. Era como se sua boca estivesse trancada junto com seus sonhos. Entrou na capela com passos lentos. Tudo estava decorado de forma simples, mas bonita. Flores brancas, bancos de madeira envernizada, um tapete que ia até o altar. E foi ali, no fim do tapete, que ela o viu. Francisco. Um homem alto, magro, com cabelos completamente brancos. O terno escuro parecia grande demais para seu corpo, já um pouco curvado pelo tempo. Ele segurava um chapéu nas mãos e olhava para ela com um semblante calmo, quase respeitoso. Mas o que mais chamou a atenção de Elisa foi o olhar dele. Não havia lascívia, nem arrogância. Havia dor. Um olhar cansado. Um olhar de quem também carregava algo. Ela parou por um segundo no meio do corredor. Era como se seu corpo quisesse recuar, mas os olhos de Francisco a prenderam ali, não por medo, nem por força, mas por estranheza. Algo nele não batia com a imagem que ela havia imaginado. Ela esperava encontrar um homem dominador, asqueroso, autoritário. Mas o que viu foi alguém com o olhar mais triste do que o dela. Francisco fez um leve aceno de cabeça, como se quisesse dizer obrigado. Elisa não respondeu. Apenas caminhou até o altar, ao lado dele. A cerimônia foi curta. O padre, velho conhecido da família, falava com voz mansa, mas ninguém parecia ouvir de fato. Tudo ali era automático, frio. Quando chegou a hora de dizer sim, Elisa hesitou por 2 segundos. Olhou para a mãe, que chorava baixinho, e depois para a irmã, sentada ao fundo, com um lenço no colo. Respirou fundo. Sim. Francisco, com a voz rouca, quase apagada, respondeu sim, e então estavam casados. Mas nenhum beijo aconteceu, nenhum sorriso, nenhuma comemoração. Só um aperto de mãos discreto, quase como se ambos tivessem fechado um contrato, de silêncio. Ao sair da igreja, Elisa não sabia o que pensar. O medo que sentia da noite de núpcias ainda estava ali, pulsando no peito. Mas a imagem de Francisco, tão diferente do monstro que havia construído em sua mente, começou a plantar uma dúvida. O que esse homem realmente quer de mim? Por que esse olhar tão vazio, como se ele também estivesse preso em algo? As perguntas ecoavam como um alerta, e ela saberia em breve, na noite em que tudo mudaria. A capela foi esvaziando aos poucos. Os poucos convidados se despediam com abraços forçados, olhares sem coragem de encarar Elisa diretamente. Era como se todos ali soubessem que aquele casamento não era motivo de festa, era sacrifício. O altar, agora vazio, parecia carregar a energia pesada do que havia acontecido. Elisa ainda estava ali, ao lado de Francisco, de pé, imóvel. Ninguém disse nada por alguns longos segundos. O silêncio entre os dois era tão espesso que podia ser sentido, quase tocado. Francisco, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, respirou fundo. "Você está bem?" Elisa franziu o senho. A voz dele era baixa, quase gentil. Ela esperava imposição, domínio, mas havia cuidado na forma como ele falou. "Estou viva, se é isso que quer saber", respondeu com frieza. Francisco assentiu sem retrucar. "Entendo que não foi sua escolha. E eu não quero que pense que eu estou feliz com isso." Essa frase bateu diferente. Elisa o olhou desconfiada. "Como assim? Você não me queria?" Ele a encarou com serenidade. "Não dessa forma." As palavras ficaram suspensas no ar. "Então por que insistiu com meus pais? Por que aceitou esse acordo absurdo?"
Francisco abaixou a cabeça, porque eu tinha uma dívida com seu pai. E uma promessa antiga para cumprir. Uma promessa que vai fazer sentido para você em breve. Elisa sentiu um arrepio. Que promessa? Mas ele não respondeu. Apenas se afastou alguns passos, olhando para as janelas da capela. Vamos. O carro está esperando. Temos que ir para casa. Casa. A palavra doeu nos ouvidos de Elisa. Aquela casa seria sua nova prisão. Mas por algum motivo, ela começou a sentir que Francisco não era o carcereiro. Ele parecia mais um prisioneiro, assim como ela. Durante o trajeto até a nova residência, nenhum dos dois disse nada. O silêncio reinava, mas era um silêncio cheio de tensão, perguntas e algo ainda mais misterioso: respeito. Francisco, mesmo estando no papel de marido, não encostou nela. Não tentou controlar seus passos. Apenas abriu a porta do carro, esperou que ela entrasse e depois a acompanhou com distância. Elisa olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. Campos verdes, árvores secas, animais soltos pelo caminho, tudo tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. O carro parou em frente a uma casa antiga, mas bem cuidada. Portões de ferro, jardim limpo, cortinas brancas nas janelas. Parecia um lugar calmo, mas ela sabia, calma não significa segura. Francisco abriu a porta e disse, quase num sussurro, bem-vinda ao seu novo lar. Ela entrou com passos lentos, o coração acelerado. Escolha um dos quartos do andar de cima, ele disse. Você terá privacidade. Eu durmo no quarto do fim do corredor. Elisa parou. Você vai dormir separado de mim? Francisco olhou com sinceridade nos olhos dela. Eu não vou te tocar, a não ser que, um dia, você deseje isso. Aquela frase foi um choque. Ela não soube o que responder. Subiu as escadas quase sem sentir os pés. Escolheu um quarto e trancou a porta. Encostou-se nela, fechou os olhos e respirou fundo. Francisco era um mistério. Um homem que a comprou, mas que não queria possuí-la. Um homem que deveria ser seu algoz, mas que parecia mais seu protetor. E foi naquele silêncio, no altar e na nova casa, que Elisa começou a sentir algo que não esperava. Curiosidade. Na maioria das histórias, o dia do casamento é lembrado com alegria. Fotos, risos, brindes, promessas de amor eterno. Mas o casamento de Elisa não teve nada disso. No vilarejo, ninguém falava sobre a cerimônia. A vizinhança, apesar de presente, não celebrou. Aqueles que assistiram à união sabiam que aquilo não era amor, era negócio. Francisco não deu festa, não contratou músicos. Não houve jantar nem bolo. Depois da breve cerimônia, ele levou Elisa para casa, onde o silêncio reinava mais do que as palavras. Ao chegar, ela foi guiada até a sala. Tudo era muito limpo, organizado, quase impessoal. Quadros de paisagens, móveis antigos, o cheiro leve de lavanda no ar. Era uma casa que parecia ter sido cuidada por alguém com disciplina, mas sem emoção. Francisco quebrou o silêncio. Você pode ficar à vontade. A casa agora é sua também. Se quiser modificar algo, está livre para fazer. Elisa cruzou os braços. Por que está sendo tão gentil? Francisco a encarou. Porque você não é uma prisioneira. Eu sei que parece tudo errado, mas eu jamais forçaria alguém a nada. Eu só queria que você estivesse segura. Aquelas palavras mexeram com algo dentro dela. Mas Elisa ainda estava em alerta. E o que espera de mim, então? Apenas que me escute. Quando eu estiver pronto para explicar. Ela se calou. Subiu as escadas e fechou a porta do quarto que havia escolhido. Olhou pela janela e viu o entardecer tingindo o céu com tons de laranja e roxo. O cenário era bonito, mas o que doía era o que ela sentia por dentro. Sozinha, sentou-se na beira da cama. Não havia risos, não havia lembranças boas. Seu casamento seria lembrado como o dia em que ela perdeu a liberdade. Mas, curiosamente, também não havia abuso, não houve toque forçado. Francisco não entrou no quarto, e isso, por mais confusa que fosse a situação, trouxe a ela uma ponta de alívio.
Elisa tirou o vestido de noiva com calma, pendurou-o atrás da porta e vestiu uma camisola simples. Olhou para o espelho, viu uma mulher cansada, mas também viu uma mulher que estava resistindo. Naquela noite ela não chorou. Apenas ficou sentada em silêncio, ouvindo os sons da casa. O ranger do assoalho, o tic-tac de um relógio antigo, o leve assobio do vento entrando pelas frestas da janela. E dentro daquele silêncio, algo nascia. Não era afeto, nem esperança, era vigilância. Porque Elisa sabia que havia algo escondido naquele homem. Algo que ainda não tinha nome, mas logo teria. A casa já estava mergulhada no silêncio da noite quando o relógio bateu 10 horas. O tic-tac constante parecia mais alto naquela hora, quase como se o tempo estivesse tentando dizer alguma coisa. Elisa ainda estava sentada na cama, com as pernas cruzadas e os olhos fixos na porta. Cada som vindo do corredor fazia seu coração acelerar. Ela imaginava o pior. Francisco abrindo a porta sem pedir, tomando o que quisesse, como a maioria dos homens que ela temia. Mas ele não veio. Nenhuma batida, nenhuma tentativa de aproximação. Foi então que, após longos minutos, ela ouviu passos leves no corredor. E finalmente um som diferente, um leve toque na porta, 2 batidinhas suaves. Ela se enrijeceu na cama. Sim, disse com a voz trêmula. Posso entrar? Perguntou Francisco do outro lado com uma voz quase apagada. Por quê? Eu só quero conversar, nada mais. Elisa hesitou por um segundo. Depois se levantou e destrancou a porta. Ficou parada, olhando para ele. Francisco estava ali com uma bandeja simples nas mãos, uma xícara de chá e uma fatia de bolo. Achei que você pudesse querer algo antes de dormir, disse ele com um leve sorriso. Não estou com fome, respondeu ela, ainda desconfiada. Ele apenas assentiu, entrou devagar e colocou a bandeja sobre a cômoda. Eu também não estou com fome, mas às vezes um chá ajuda a acalmar. Ela permaneceu em pé, de braços cruzados. Francisco olhou ao redor do quarto, mas não tentou se aproximar. Eu sei que essa não é a noite que você imaginou para sua vida, disse ele, olhando para o chão. Mas eu quero que saiba, você está segura aqui. Eu nunca encostarei em você sem seu consentimento. Elisa o olhou, tentando entender. Então por que me casou à força? Francisco fechou os olhos por um instante. Parecia estar lutando com alguma memória, alguma dor. Porque eu devia isso a alguém. Uma dívida do passado. E porque eu queria proteger você. Ela riu irônica. Me proteger? Me prender em um casamento arranjado é proteção? Pode não parecer agora, mas um dia você vai entender. Eu sei que você me odeia, e tem todo o direito. Mas se puder, me dê o tempo de te explicar. Aos poucos. Elisa respirou fundo. Você quer dormir aqui hoje? Não. E nem deveria. Esse é o seu espaço. Eu vou para o meu quarto, como combinamos. Ele se virou para sair, mas antes de passar pela porta parou e disse: quando estiver pronta para ouvir, eu estarei aqui. E então saiu. Elisa trancou a porta. Encostou-se a ela, atordoada. Aquilo não fazia sentido. Nada daquilo se encaixava na imagem que ela havia criado sobre Francisco. Ela se sentou na cama e olhou para a bandeja. Pegou a xícara, sentiu o cheiro do chá. Era camomila, o mesmo chá que a avó fazia quando ela era criança. Tomou um gole, sem perceber. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, ela dormiu. Não por confiar, mas porque seu corpo, exausto da luta, finalmente cedeu. Enquanto dormia, Francisco, do outro lado da casa, sentava-se em uma poltrona antiga, segurando uma velha fotografia nas mãos. Na imagem, uma mulher muito parecida com Elisa sorria. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do sol nascer. Ainda com os olhos pesados, levantou-se devagar e abriu a janela. O céu estava pintado de tons suaves de azul e rosa,
e o ar fresco da manhã invadia o quarto com uma leveza quase estranha, considerando tudo o que ela havia vivido. Ela se olhou no espelho, como fazia todos os dias desde a notícia do casamento. Ainda parecia ela mesma, mas por dentro tudo estava mudando. Desceu as escadas com passos silenciosos, esperando encontrar a casa vazia ou, no máximo, Francisco preparando café. Mas ele não estava na cozinha, nem na sala, nem no jardim. Foi até o corredor onde ficava o quarto dele. Bateu, sem obter resposta. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar e encontrou o quarto vazio. A cama arrumada, as janelas abertas, tudo em ordem. No centro da cama havia algo que imediatamente chamou sua atenção. Um envelope com seu nome escrito à mão. Ela se aproximou com o coração disparado. Abriu o envelope e retirou um bilhete escrito com uma caligrafia firme, porém antiga. Elisa, hoje não estarei aqui. Preciso resolver algo pendente antes de contar a você toda a verdade. Durante minha ausência, esta casa é totalmente sua. A chave da liberdade está na gaveta da escrivaninha. Volto ao entardecer. Francisco. Elisa ficou parada, olhando para o papel como se ele fosse uma armadilha. A chave da liberdade? Correu até a escrivaninha e abriu a gaveta. Lá dentro havia um molho de chaves e um envelope menor com a palavra documentos escrita. Ela o abriu e, com os olhos arregalados, encontrou algo que jamais esperava ver. Um contrato de anulação de casamento, já assinado por Francisco. Faltava apenas a assinatura dela. Junto, havia uma passagem de ônibus para a capital, para o dia seguinte. Ela caiu sentada na cadeira. As mãos tremiam. O que aquilo significava? Por que um homem que fez tanto esforço para casar com ela deixaria agora tudo nas mãos dela? Era uma jogada? Um truque para testá-la? Ou ele realmente estava dizendo a verdade? Naquele instante, o peso do silêncio da noite anterior ganhou um novo sentido. Francisco não queria uma esposa. Ele queria dar a ela uma escolha. Era algo inesperado, inacreditável. Elisa ficou ali por longos minutos, olhando para o contrato, para a passagem, para as chaves. Ela podia sair. Ela podia anular tudo. Mas por que parte dela hesitava? Aquela atitude de Francisco era o oposto de tudo que ela esperava. E pela primeira vez, Elisa não sabia mais o que fazer. O homem que ela julgou ser seu carrasco havia acabado de colocá-la no controle. Agora, a decisão estava nas mãos dela. O dia passou devagar, como se o tempo estivesse preso em cada parede daquela casa. Elisa não saiu, nem assinou o papel, nem rasgou a passagem. Ela apenas esperou. Tentou ocupar a mente com tarefas simples. Organizou o quarto, leu um livro antigo que encontrou na estante, fez chá. Mas nenhuma atividade silenciava as perguntas que martelavam em sua cabeça. Quando o sol começou a se pôr, o coração dela começou a acelerar. Francisco havia dito que voltaria ao entardecer. E agora o céu começava a se tingir de laranja, com tons escuros invadindo o horizonte. Ela olhava pela janela da sala quando ouviu o portão abrir. Levantou-se num salto, correu até a porta, mas parou antes de abri-la completamente. Observou discretamente pela fresta. Francisco estava ali, mas não estava sozinho. Ao lado dele caminhava uma senhora de cabelos grisalhos, passos curtos e uma expressão melancólica. Ambos pareciam sérios, quase solenes. Elisa abriu a porta. Francisco a olhou com gentileza e disse: "Podemos entrar?" Ela assentiu, sem dizer nada, apenas se afastando para que passassem. A senhora tirou o chapéu e olhou nos olhos de Elisa com uma expressão que era impossível decifrar. Havia dor, mas também alívio. "Essa é Júlia", disse Francisco. "Ela tem algo para contar a você." Elisa sentou-se, ainda sem entender. A senhora também se acomodou com as mãos trêmulas sobre o colo. "Você se parece tanto com ela", disse Júlia, quase em um sussurro. "Com quem?" "Com sua mãe." Elisa arregalou os olhos. "Como assim?" Júlia respirou fundo.
Seus olhos começaram a marejar. Eu fui melhor amiga da sua mãe na juventude. Crescemos juntas, éramos inseparáveis. Minha mãe nunca falou de você, murmurou Elisa. Eu sei, e ela teve motivos para isso. Francisco se levantou e pegou uma caixa no armário da sala. Entregou-a a Elisa. Era uma caixa de madeira, antiga, com marcas do tempo. Isso pertenceu à sua mãe, quando era jovem, disse ele. Elisa abriu com cuidado. Dentro havia fotos antigas, cartas, um colar quebrado e um envelope com o nome de Francisco, escrito com letra feminina. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Francisco, se algum dia a vida nos permitir corrigir o que foi quebrado, cuida dela por mim. Ela tem o coração livre, como eu sempre sonhei ter tido. Não a deixe viver com medo. Com carinho, Carmen. Elisa sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso é da minha mãe? Francisco assentiu. Eu e sua mãe nos amamos, antes dela conhecer seu pai. Mas nossas famílias eram contra. O pai dela me ameaçou. Eu tive que ir embora. Ela acabou se casando, teve vocês. E eu segui minha vida. Mas anos depois, reencontrei Carmen e ela me contou tudo. Da doença da sua irmã, da sua dor, do quanto você era parecida com ela e do medo que ela tinha de você repetir os mesmos passos. Elisa ficou em choque. Então, esse casamento foi um pedido dela? Foi um pedido de proteção, não de posse. Ela queria que eu te desse a chance de escolher, de ser livre, de romper com o ciclo. E é por isso que a anulação já está assinada. Você só precisa decidir. Silêncio. Elisa olhou para Júlia, que agora chorava. Sua mãe tinha tantos sonhos, minha filha, disse ela, mas não teve coragem de escolher por si. E agora ela só queria que você tivesse essa chance. Elisa segurou o bilhete da mãe contra o peito. E foi naquele escuro da sala, naquela confissão inesperada, que o maior segredo foi revelado. Ela não estava sendo vendida. Ela estava sendo salva, mesmo que por caminhos tortuosos. E agora, a escolha era dela. Depois que Júlia e Francisco se retiraram para conversar na varanda, Elisa ficou sozinha na sala, com a caixa de memórias. Ela não conseguia parar de olhar para o bilhete da mãe. Cada palavra ecoava como um sussurro de amor e arrependimento, vindo de alguém que havia sido silenciada por anos. Ela levou a caixa consigo até o quarto, sentou-se no chão e começou a organizar cada item ali dentro. As fotos de sua mãe jovem, sorrindo com um brilho nos olhos que Elisa nunca tinha visto antes. As cartas antigas, trocadas com Francisco na juventude. E no fundo da caixa, algo chamou sua atenção. Era um envelope amarelado, selado com fita vermelha. Nele estava escrito: Elisa, se algum dia esta carta chegar até você, é porque finalmente alguém teve coragem de te contar a verdade. Seu coração disparou. Ela abriu a carta com as mãos tremendo, e à medida que lia, as lágrimas começaram a rolar. Filha, você talvez nunca entenda completamente as escolhas que fiz, mas tudo o que fiz, inclusive permitir esse casamento, foi por medo. Medo de ver você repetir minha história. Eu fui forçada a me calar, a viver uma vida que não escolhi. Tive filhos, mas guardei dentro de mim uma dor imensa por não ter seguido meu coração. Quando Francisco reapareceu, anos depois, eu já não era mais a mesma. Mas quando falei de você, vi nos olhos dele um desejo sincero de te proteger, de te oferecer algo que eu nunca tive, a chance de decidir. Elisa parou a leitura. Levantou-se, foi até a mala que havia usado para a mudança e começou a revirá-la. E lá, entre as roupas, encontrou outro envelope. Esse menor com uma fita azul. Não lembrava de ter colocado aquilo ali. Abriu e reconheceu imediatamente a letra do pai. Seu coração gelou. Filha, talvez um dia você entenda o porquê do meu silêncio. Não fui corajoso, fui fraco. Permiti que sua mãe decidisse por todos nós, porque me faltou força para proteger você. Mas,
Se você está lendo isso, é porque Francisco fez o que prometeu. Deu a você a liberdade que eu jamais fui capaz de dar. Elisa caiu de joelhos. Dois mundos estavam desmoronando e se reconstruindo dentro dela ao mesmo tempo. A vida que ela achava que conhecia, de imposição, de abandono, de venda, agora parecia ser outra. Uma sucessão de tentativas, algumas erradas, outras desesperadas, de protegê-la. Ela não sabia mais se chorava de dor ou de alívio, talvez fosse os dois. Mas uma coisa ela sabia com certeza: ela não era uma vítima sem saída. Ela era o elo entre o passado de sua mãe e um futuro que poderia finalmente ser diferente. E naquela noite, sentada no chão de um quarto que até ontem era prisão, ela sentiu pela primeira vez algo novo: esperança. O céu da noite estava limpo, estrelado, como se a própria natureza estivesse tentando oferecer algum alívio para a tempestade que se passava dentro de Elisa. Ela passou horas encarando o teto do quarto, sem conseguir dormir, com a mente girando em torno das cartas, do passado da mãe, da atitude inesperada de Francisco. Quando finalmente decidiu levantar, já era madrugada. Desceu até a cozinha em silêncio e encontrou a luz da sala acesa. Francisco estava ali, sentado, com uma xícara de chá nas mãos. "Não conseguiu dormir?" perguntou ele com a voz calma. Ela apenas balançou a cabeça. "Também não. Essa casa guarda muitos fantasmas", disse, olhando para a xícara como se ali estivessem escondidas todas as respostas. Elisa sentou-se em frente a ele. O silêncio durou alguns segundos. Então, com a voz firme, ela perguntou: "Por que exatamente você quis esse casamento? Não a versão suave, cheia de promessas, a verdade completa." Francisco a encarou. Seu olhar carregava uma tristeza profunda, mas também uma leveza que só quem já não tem mais o que esconder consegue carregar. Ele respirou fundo. "Porque eu devia isso à sua mãe. E porque eu precisava consertar uma promessa quebrada." Elisa manteve o olhar fixo nele. "Quando éramos jovens, sua mãe e eu nos amávamos, mas meu pai era contra. O pai dela também. Fui ameaçado, espancado, expulso da cidade. Nunca mais tive notícias dela, até 20 anos depois." Ele passou a mão pelos cabelos brancos, como se tocasse nas lembranças antigas. "Quando a reencontrei, ela estava casada, com filhos, e uma tristeza no olhar que cortava a alma. Conversamos escondido por semanas. Ela nunca traiu seu pai, mas se abriu comigo. Me contou de você, da sua irmã, da situação da família. Ela disse que você era parecida com ela, mas muito mais corajosa. E pediu, como última chance, que eu a ajudasse a impedir que você seguisse o mesmo destino de submissão. A única forma que vimos de te proteger, num mundo onde mulher não escolhe nada, era te dar um nome, um lar, um espaço onde você pudesse estar segura. Sim, usamos o casamento, porque era a única forma de te tirar dali sem escândalo, sem te colocar em risco com a própria comunidade." Elisa ficou em silêncio, sentindo o peso de tudo aquilo. Francisco continuou: "Eu nunca tive a intenção de ser seu marido, não no sentido tradicional. Eu só queria ser a ponte, o muro entre você e o destino que sua mãe teve. O resto seria com você." Ele tirou do bolso um colar antigo. Era de prata, com uma pequena pedra azul no centro. Era dela. "Carmen me deu isso quando éramos jovens. Pediu que um dia eu o entregasse para você, quando tivesse certeza de que você estaria pronta para fazer sua própria escolha." Francisco estendeu o colar a Elisa, que pegou com as mãos trêmulas. O contato do metal frio em sua pele contrastava com o calor que subia de seu peito. Ela não conseguia conter as lágrimas. "Você sacrificou sua própria liberdade por mim?" e perguntou ela com a voz embargada. "Eu sacrifiquei meus últimos anos por paz, pela chance de fazer o certo, mesmo que tarde demais." Elisa abaixou a cabeça, emocionada.
Nunca imaginou que por trás daquele casamento imposto existia, na verdade, um ato profundo de redenção e de amor, não romântico, mas humano. Francisco então disse com um sorriso triste: "Se quiser ir embora, amanhã. Eu entendo. Mas se quiser ficar, mesmo que como hóspede, como amiga, ou apenas para descobrir mais sobre sua mãe, a casa é sua." E pela primeira vez, Elisa não sentiu medo. Sentiu algo que há muito tempo não sentia: liberdade. O amanhecer chegou suave, como se a noite anterior tivesse sido um suspiro de dor finalmente liberado. Elisa acordou diferente, ainda com dúvidas, claro, mas com algo novo pulsando no peito: pertencimento. Ela passou os dedos pelo colar da mãe, agora pendurado em seu pescoço. Aquela joia simples parecia carregar um peso imensurável de história, de afeto não dito, de sonhos interrompidos. Desceu até a sala e encontrou Francisco lendo um livro antigo. Ele levantou os olhos e sorriu brevemente, aquele tipo de sorriso que não tenta convencer, apenas acolhe. "Dormiu bem?" ele perguntou. "Pela primeira vez, sim." Francisco fechou o livro e apontou para uma caixinha sobre a mesa. "Isso é para você. Encontrei ontem à noite entre os papéis do sótão. Sua mãe deve ter deixado lá antes de ir embora da última vez que esteve aqui." Elisa abriu a caixa devagar. Dentro havia um diário, pequeno, de capa azul desgastada, com o nome Carmen escrito à mão. O coração dela disparou. "É da minha mãe?" "É. Foi escrito no ano em que ela te teve." Elisa segurou o diário como se tivesse encontrado um pedaço perdido de sua alma. Correu para o jardim, onde sentou-se sob a sombra de uma árvore. Abriu na primeira página. "Hoje senti ela se mexer pela primeira vez. Dentro de mim há uma vida que ainda nem sabe o quanto já é amada." Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Cada página revelava uma Carmen que Elisa nunca conheceu. Jovem, cheia de sonhos, apaixonada pela vida. Ali, sua mãe falava de medos, de alegrias simples, de esperanças para a filha que crescia dentro dela. "Quero que ela tenha voz, que ela escolha por si, que ame por vontade, não por obrigação. Se eu falhar nisso, que alguém me perdoe e a ajude a lembrar quem ela é." Elisa fechou os olhos. Parecia que sua mãe estava ali, ao lado dela, falando finalmente sem medo, sem esconder. Quando voltou a casa, encontrou Francisco na cozinha preparando café. Sentou-se à mesa e encarou o homem à sua frente com uma nova perspectiva. "Você sabia que ela escrevia?" "Sabia, mas ela nunca me deixou ler. Disse que só queria que você visse quando estivesse pronta." "E você acha que eu estou pronta?" "Eu acho que você está descobrindo. E isso é mais importante do que estar pronta." Elisa assentiu. Pegou uma caneta e, numa folha em branco, começou a escrever algo. Francisco observou, curioso. "O que é isso?" "Uma carta", respondeu. "Para minha irmã. Para que, quando ela crescer, ela saiba de onde veio e que pode ser o que quiser. Eu não vou deixar que ela tenha que passar por nada disso." Francisco sorriu. "Então, de certa forma, sua mãe conseguiu. Ela te salvou. E você vai salvar outra." E naquele momento, Elisa entendeu. Ela era o elo entre um passado marcado por silêncios e um futuro onde nenhuma mulher da sua família precisaria mais se calar. Ali, naquela manhã, entre café quente e páginas escritas à mão, o passado e o presente se uniram. E, finalmente, ela deixou de ser só a filha de Carmen, para se tornar a mulher que sua mãe sonhou que ela seria. O sol já subia alto no céu quando Elisa desceu as escadas com passos firmes. Ela não usava mais os vestidos suaves que usava antes. Vestia uma camisa simples, as mangas dobradas, os cabelos presos num coque desajeitado. Mas em seu rosto havia algo que não se via antes: decisão. Francisco a viu atravessar a sala com o diário da mãe em uma mão e a passagem de ônibus na outra. "Vai embora?" Ele perguntou sem emoção na voz, mas com um leve pesar nos olhos. Ela respirou fundo. "Não hoje." Francisco assentiu,
sem perguntar mais nada. Elisa então se aproximou e colocou o envelope com a anulação do casamento sobre a mesa. Mas eu quero assinar isso, disse encarando-o. Não porque estou indo embora, mas porque quero que, a partir de agora, a relação que tivermos seja baseada em liberdade e não em contrato. Francisco abriu um leve sorriso, um sorriso aliviado. Ele estendeu a caneta. Elisa assinou. Isso significa que posso ir embora a qualquer momento, afirmou ela com firmeza. E também significa que pode ficar, se for sua escolha, respondeu ele, com serenidade. Elisa então disse algo que nem ela esperava. Quero ficar, por enquanto. Quero conhecer mais da minha mãe e quero ajudar minha irmã. Ensinar a ela que o mundo não precisa ser um lugar onde a gente só sobrevive. Eu vou estudar. Vou fazer algo com essa história toda. Francisco assentiu. O quarto do escritório é seu, se quiser transformar em sala de estudos. E posso te ajudar com os livros. Tenho muitos guardados. Ela sorriu. Obrigada, Francisco. Naquela tarde, sentaram-se no jardim, um de frente para o outro. Tomaram chá. Conversaram sobre coisas simples. O clima, a cidade, os dias difíceis. Francisco compartilhou histórias da juventude dele e de Carmen, algumas engraçadas, outras tristes. E Elisa ria, não de felicidade plena, mas de alívio. Pela primeira vez, ela estava livre. A liberdade dela não veio com portas escancaradas ou aplausos. Veio com um pacto silencioso, firmado entre duas almas marcadas pelo tempo, um homem que buscava redenção e uma mulher que descobriu sua força no momento mais improvável. Naquele fim de tarde, enquanto o céu se tingia de dourado, Elisa olhou para o horizonte e murmurou: não sei o que vem agora. Mas pela primeira vez, estou pronta para escolher. E Francisco, do outro lado da mesa, respondeu com um sorriso cheio de respeito. Isso é tudo o que sua mãe queria. Os dias que seguiram foram completamente diferentes de tudo o que Elisa imaginava quando entrou naquela casa pela primeira vez. Ela acordava cedo, não por obrigação, mas por vontade. Ia até a varanda, tomava café enquanto o sol surgia no horizonte e sentia algo que até então nunca havia experimentado: paz. Francisco, como prometido, respeitava cada centímetro da sua liberdade. Às vezes tomavam café juntos, outras vezes ficavam em silêncio, cada um com seus próprios pensamentos. Não havia cobranças, não havia controle. Havia um tipo de convivência rara, discreta, gentil e verdadeira. Na terceira semana, Elisa decidiu reorganizar o velho escritório da casa. Tirou livros empoeirados das prateleiras, limpou os móveis antigos, abriu as janelas que pareciam não ter sido tocadas há anos. Encontrou livros de medicina, psicologia, enfermagem. "Por que você tem isso tudo aqui?" perguntou a Francisco, curiosa. Ele sorriu. "Sua mãe queria estudar enfermagem, e você também. Achei que talvez fosse útil se um dia você decidisse continuar o que ela começou." Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, segurando um dos livros com as duas mãos. Sentiu o peso simbólico daquilo, o sonho da mãe agora sendo confiado a ela. "Eu vou tentar", disse quase em um sussurro. "Quero fazer isso não só por mim, mas por ela e pela minha irmã." Francisco não disse nada, apenas assentiu com o olhar. Com o tempo, a casa começou a ganhar vida. Elisa plantou flores no jardim. Aprendeu a cozinhar pratos novos. Passou a receber cartas da irmã enviadas pela mãe, cartas curtas, com desenhos e palavras simples que aqueciam seu coração. E o mais surpreendente, ela passou a gostar da companhia de Francisco. Ele contava histórias antigas, lia livros em voz alta quando ela pedia e ria de forma discreta, mas sincera, quando ela fazia alguma piada sobre seu jeito metódico. Houve uma tarde em especial que ficou gravada na memória de Elisa. Ela estava lendo no sofá quando Francisco se aproximou com um caderno. "Encontrei isso no sótão. É um caderno de receitas da sua avó. Acho que você vai gostar." Elisa abriu o caderno e leu a primeira página.
para minha filha Carmen e um dia para a filha dela também. Receitas feitas com o coração alimentam mais que o corpo. Ela sorriu. Era como se gerações de mulheres estivessem ali em volta dela sussurrando: "Você está no caminho certo." Naquela casa onde tudo começou com medo, Elisa agora vivia algo que jamais esperava. Uma rotina surpreendente de afeto, respeito e reconstrução. Ela ainda não chamava aquele lugar de lar, mas pela primeira vez não sentia vontade de fugir dele. Isso, para alguém que havia sido forçada a viver uma história que não escolheu, era um milagre diário. O tempo passou mais rápido do que Elisa podia perceber. As semanas se tornaram meses e a casa, antes silenciosa e carregada, agora respirava junto com ela. Cada canto ganhava vida. O jardim florescia, o escritório se enchia de livros e anotações, a cozinha se tornava lugar de risos e experimentos. E, sem perceber, ela também florescia. Mas o que mais a surpreendia não era o quanto ela havia mudado. Era o que sentia quando olhava para Francisco. No início, era apenas gratidão. Depois, respeito. Mas, ultimamente, algo diferente começava a borbulhar no peito. Ela se pegava observando-o quando ele não percebia. Os gestos calmos, a forma como cuidava das coisas, a delicadeza com que se calava para ouvir. Francisco era um homem de poucos sorrisos, mas quando sorria, havia verdade. Isso, para Elisa, começava a ser mais valioso do que juventude, aparência ou qualquer outro detalhe que antes importava. Havia dias em que ela se perguntava se aquilo era carência, confusão ou apenas um reflexo do que ele representava em sua vida. Mas a verdade é que, aos poucos, Francisco deixava de ser apenas o homem com quem ela fora obrigada a casar, para se tornar alguém que ela admirava profundamente. Uma noite, chovia lá fora. A energia caiu e a casa ficou na penumbra. Francisco acendeu velas pela sala e pela cozinha. Depois sentou-se com ela perto da lareira improvisada que fizeram. "Você ainda pensa em ir embora?" Ele perguntou sem olhar diretamente para ela. Elisa pensou por alguns segundos antes de responder. "Já pensei muito. Agora eu penso mais em ficar." Francisco a olhou com um leve susto. Ela o encarou de volta. "Ficar não porque estou presa, mas porque estou bem." Ele abaixou os olhos, mexendo no copo em suas mãos. "Isso me deixa feliz." O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era quase íntimo. "Você se arrepende?" perguntou ela. "De quê?" "De tudo isso. De ter se envolvido, de ter carregado um passado que nem era mais seu." Francisco suspirou. "Não, porque talvez, depois de tanto tempo, eu finalmente tenha feito algo certo." Elisa sorriu, e aquele sorriso era diferente. Tinha carinho, tinha admiração. E tinha algo que ela ainda não sabia nomear, mas que começava a pulsar dentro dela com mais força. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Francisco não se moveu, apenas ficou ali, com o olhar perdido na chuva que escorria pelas janelas. Foi a primeira vez que se tocaram sem cerimônia, sem tensão, sem medo. Foi o toque de duas almas que, mesmo em caminhos tortuosos, haviam se encontrado. E naquela noite, no escuro da sala, sob o som da chuva e o calor de uma vela, Elisa entendeu. Os sentimentos mais verdadeiros nascem onde menos se espera. Ela não sabia se era amor, mas sabia que era real. E isso já era mais do que ela jamais havia tido. Os dias seguintes àquela noite chuvosa foram diferentes. Havia algo novo no ar. Não era só o carinho silencioso entre Elisa e Francisco. Era um sentimento mútuo, de aproximação, de confiança, de um elo que agora ia além do que qualquer um dos dois poderia explicar. Mas também havia algo não dito. Elisa sentia nos olhos de Francisco um peso que ainda não tinha nome. Ele a olhava como quem carrega um segredo antigo, guardado com muito cuidado. E medo. Foi numa manhã de domingo, enquanto regavam juntos as plantas no jardim, que Francisco tomou coragem. "Elisa, posso te mostrar uma coisa?"
Ela o olhou com curiosidade. Claro. Ele a levou até um cômodo da casa que ela nunca havia entrado. O antigo quarto de hóspedes. Lá dentro estava tudo perfeitamente limpo, mas havia uma grande arca de madeira aos pés da cama. Francisco ajoelhou-se e a abriu. Dentro havia pastas, fotos, documentos antigos. Ele tirou uma caixa menor e a entregou a ela. Isso é sobre mim, sobre quem eu fui, antes de voltar para esta cidade. Elisa abriu devagar. Dentro, encontrou recortes de jornais, convites de eventos, uma antiga carteira de identidade, passaportes e uma série de cartas assinadas com um nome diferente: André Francisco Rocha. Ela franziu o senho. Quem é André? Eu. Francisco é meu segundo nome. Usei ele quando voltei para cá, para não ser reconhecido. Elisa se sentou, atordoada. Reconhecido por quê? Ele se aproximou devagar. Porque eu não fui apenas o amor da juventude da sua mãe. Eu fui também o responsável pela tragédia que separou nossas famílias. Elisa arregalou os olhos. Francisco continuou. Eu era um jovem rebelde, orgulhoso, apaixonado. Quando seu avô proibiu nosso relacionamento, eu não aceitei. Fui até a casa dele uma noite, exigi explicações, gritei, briguei. Ele passou mal naquela mesma madrugada. Infarto. Elisa levou a mão à boca. Você... Não, eu não o matei. Mas, aos olhos da cidade, fui o culpado. Fui expulso. Minha própria família me virou as costas. Passei anos vivendo longe, com outro nome, fiz minha vida. E quando encontrei sua mãe de novo, ela me perdoou. Mas me pediu uma coisa: que você nunca soubesse de mim, até estar pronta. E por que agora? Francisco a olhou nos olhos com sinceridade crua. Porque agora você é livre e merece saber a verdade completa para decidir o que sente. Por mim, pela história, por tudo. Elisa olhou para as fotos. Viu um homem jovem, com olhos parecidos com os de Francisco, sorrindo ao lado de Carmen. Havia amor ali. Havia dor. Havia história. Ela respirou fundo. Eu não sei o que pensar. Não precisa pensar agora. Só precisava que você soubesse quem eu sou. O homem que te deu liberdade, mas que também carregou culpas demais por uma vida inteira. Elisa fechou a caixa com delicadeza. Depois de longos segundos em silêncio, ela apenas disse: Obrigada por confiar em mim. Francisco parecia aliviado. E mesmo sem dizer mais nada, os dois sabiam. Aquele era o começo de uma nova verdade entre eles. Uma verdade onde nada era perfeito. Mas tudo, finalmente, era real. Depois de conhecer toda a verdade sobre Francisco, sobre sua mãe e sobre o passado que havia sido escondido por tantos anos, Elisa passou dias refletindo. Andava pelo jardim em silêncio. Lia as cartas antigas. Ouvia as gravações da irmã que a mãe mandava em fitas de áudio. E, em meio a tudo isso, sentia algo florescer dentro de si. Clareza. Francisco não insistia, não perguntava, apenas continuava ali, presente, silencioso, oferecendo espaço e respeito. Foi numa noite estrelada, quando o céu parecia limpo de qualquer peso, que Elisa entrou na sala com uma mala pequena nas mãos. Francisco a viu e imediatamente seu coração disparou. Vai embora? Ela parou na frente dele e sorriu. Vou, mas não para fugir. Ele franziu o senho, confuso. Vou porque preciso construir a minha vida do meu jeito. Preciso conhecer o mundo fora desta casa. Preciso estudar, lutar pelos meus próprios sonhos e provar para mim mesma que sou mais do que a menina que foi forçada a casar. Francisco assentiu, com os olhos brilhando. Eu entendo. Mas, completou Elisa, isso não significa que estou deixando você. Francisco a olhou com surpresa. Eu só preciso sair para poder voltar por vontade. Quando eu voltar, se ainda fizer sentido, podemos recomeçar. Mas não como Elisa a forçada, nem como Francisco o redentor. Apenas como duas pessoas que se escolheram com liberdade. Francisco sorriu. Um sorriso cheio de orgulho, de alívio, de amor contido.
E isso já é tudo o que eu poderia desejar, Elisa. Ela então entregou a ele uma carta. Se algum dia você sentir saudades, leia isso. É minha forma de agradecer por ter me dado o que ninguém nunca me deu, a chance de decidir. Ele pegou a carta com as mãos trêmulas. Elisa se aproximou, deu um beijo suave em sua testa, pegou a mala e saiu pela porta da frente. O vento noturno bagunçou seus cabelos, mas ela não se importou. Caminhou pela estrada com passos firmes, com o coração acelerado, não de medo, mas de empolgação. Ela não sabia exatamente o que encontraria lá fora, mas agora, pela primeira vez, isso era escolha dela. E essa escolha era o ato mais ousado de sua vida. Os meses que se seguiram foram cheios de mudanças. Elisa foi para a cidade. Matriculou-se num curso técnico de enfermagem e alugou um quarto simples em uma pensão perto da escola. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. A vida era corrida, cansativa, mas, pela primeira vez, ela sentia que vivia por inteiro. Ligava para a mãe uma vez por semana, falava com a irmã todos os domingos por videochamada e, de vez em quando, enviava cartas para Francisco. As cartas não eram de amor romântico, eram cartas de gratidão, de reflexão, de companheirismo. Nelas, Elisa contava sobre as aulas, os desafios, as pequenas vitórias diárias, e Francisco respondia com cartas simples, escritas à mão, contando como andava o jardim, o tempo, os livros que relia. Ambos sabiam que algo entre eles havia sido plantado, mas nenhum dos dois forçava a flor a desabrochar antes do tempo. Francisco, agora mais velho e tranquilo, cuidava da casa com carinho. Transformou o antigo quarto de Elisa em uma pequena biblioteca e toda manhã, antes de tomar o chá, lia em voz alta os trechos das cartas dela. Você está indo além de tudo o que sua mãe sonhou, murmurava ele para si mesmo, sempre com os olhos marejados. Enquanto isso, Elisa se transformava. As pessoas ao seu redor percebiam algo nela, um tipo de força suave, uma maturidade que vinha não da idade, mas da experiência vivida com o coração. Certo dia, ao terminar uma aula prática no hospital-escola, ela sentou-se no refeitório, abriu o celular e viu uma nova mensagem. As lavandas floresceram. E você? Com carinho, F. Ela sorriu. Escreveu de volta. Florescendo também. Nos vemos em breve. Foi naquele momento que ela percebeu. O novo começo já estava acontecendo. Não no futuro, não em algum ponto distante, mas agora. Ela não sabia o que aconteceria quando voltasse àquela casa, mas sabia que voltaria como outra pessoa. E que talvez reencontrasse Francisco não mais como um passado que deu certo, mas como um presente que ela mesma escolheu viver. Ambos haviam se transformado. E às vezes, o mais belo reencontro não acontece entre duas pessoas, mas entre quem você foi e quem você decidiu se tornar. Alguns meses depois, num fim de tarde silencioso, o portão da casa se abriu novamente. Francisco estava sentado na varanda, lendo um dos livros favoritos de Carmen, quando ouviu passos leves se aproximando. Elisa. Ela não disse nada. Apenas parou diante dele com um sorriso sereno, maduro, transformado. Francisco levantou-se devagar, o coração apertado pela emoção, mas sem demonstrar. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. Estou em casa, disse ela, e não precisou dizer mais nada. Eles entraram juntos, como duas almas que passaram por tudo o que tinham que passar. E agora podiam finalmente viver com leveza, sem pressa, sem medo. Mas essa não é uma história sobre um final feliz tradicional. Essa é uma história sobre escolha. Sobre uma jovem que teve seus sonhos esmagados, mas que se recusou a ser definida pela dor. Sobre um homem que errou, fugiu, escondeu-se, mas que encontrou redenção na coragem de proteger sem possuir. Sobre uma mãe que amou do jeito que sabia e que, mesmo errando, deixou sementes de liberdade plantadas nas entrelinhas. É também uma história sobre perdão, sobre o poder do tempo e sobre como, às vezes, os maiores amores nascem não da paixão, mas do respeito.
Elisa não ficou porque precisava. Ela voltou porque escolheu. E essa, talvez, seja a maior vitória que uma mulher pode conquistar em um mundo onde tantas ainda são forçadas a viver histórias que não são suas. Essa é a história de uma jovem que foi forçada a se casar com um idoso, mas que, na noite de núpcias, recebeu o maior presente da vida, a chance de ser livre. E você? Já parou para pensar nas histórias que carrega, nos pactos que repete, nos sonhos que deixou para depois? Comenta aqui embaixo. O que mais te tocou nessa história? Você acredita que é possível encontrar amor onde só havia dor? Se essa história mexeu com você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir que a liberdade começa quando a gente escolhe por nós mesmos. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes que falam direto com o coração. Até a próxima!